paz do Senhor para todo o povo de Deus. Nesta noite quero assim agradecer a Deus por mais esse benefício que o Senhor tem dado a mim, a minha casa, a minha vida, a toda a igreja do Senhor. Amém, queridos? Quero eu nesta noite, querido, compartilhar com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo um texto bíblico a qual Deus colocou no meu coração, queridos, que se encontra em Daniel, capítulo 1, e nós vamos aqui, querido, compartilhar apenas um versículo da palavra de Deus. Nós estávamos dando o estudo da palavra de Deus a respeito da eleição e da predestinação, e querido, eu senti no meu coração de Deus a dar um tempo nesse estudo para quando essa situação passar de pandemia, nós, quando voltarmos à congregação, à igreja do Senhor, e a gente dá continuidade, queridos, ali a esse estudo. Então Deus me trouxe no meu coração desde ontem essa palavra, do qual nós estamos vivenciando hoje, esses dias tão difíceis, e nesses dias de dificuldade, Deus colocava essa palavra no meu coração, que se encontra em Daniel capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém, igreja? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, não quero me colocar diante de Ti nesta noite, diante da Tua igreja, meu Deus, que está, Senhor, se preparando para poder ouvir essa mensagem. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu me vês, Senhor. Ah, meu Pai, a primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor e fazer uma reflexão de dentro da minha alma, meu Deus, e pedir ao Senhor que me perdoe de todos os meus pecados, falhas, erro, iniquidade, fraquezas. Oh, meu Pai, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, sei que de mim mesmo nada tenho a oferecer à Tua igreja. Mas, Senhor, eu te peço nesta noite, mediante essa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me capacite para que eu venha falar não segundo, meu Deus, o meu entendimento, mas segundo a inspiração do Teu Espírito. Então me usa, Senhor, como instrumento da Tua palavra. Me usa, meu Deus, como instrumento do Senhor ao coração da Tua igreja. Não deixa que uma só palavra saia da minha boca, que não seja o Teu Espírito falando ao Teu povo, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, a Bíblia, ela aqui nos ensina nesse texto a qual Deus colocou no meu coração, que no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, a Bíblia diz que o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá. A Bíblia diz que, aqui, querido, a Bíblia nos ensina que devido à circunstância
de pecado a qual Israel vivia, devido a algumas atitudes que o povo de Israel tomava. A Bíblia diz que o povo de Israel foi assediado, foi cercado, e ali foi tomado aquele lugar, e todo o povo e alguns jovens foram levados à Babilônia. Foram levados a um lugar diferente, a um lugar onde não era o costume do povo, a adoração a Deus é diferente. Resumindo aqui, irmão, para a gente ganhar o máximo de tempo aqui, a Bíblia diz que dentro desse conteúdo, a qual, querido, nós estamos estudando aqui, dentro desse acontecimento, dessa época, a Bíblia diz que foram levados alguns jovens. E esse jovem, um dos nomes deles se chamava Daniel. E Daniel aqui, querido, foi ali junto com os outros jovens, separados, para poder prestar serviço ao rei daquele lugar. E diante daqueles acontecimentos, aquele fato, Daniel, como servo do Senhor, saiu da sua terra, foi levado para uma terra diferente, para um costume diferente, para uma vida diferente, para uma adoração diferente. Daniel, ele se propôs dentro do coração dele, querido, a não se contaminar, a não compartilhar ali com os costumes, com os pecados, com as idolatrias, né? O que Daniel estava aqui falando dentro do seu coração é que Daniel não queria pecar contra Deus. E a Bíblia nos relata, que no versículo 5, o rei lhe determinou de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que bebia, o jovem deveria ser criado assim por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar a serviço do rei. Então houve uma determinação. No versículo 6, a Bíblia diz que entre eles se achava 2 filhos de Judá, Daniel, Anania, Misael e Azarias. A Bíblia diz, querido, que no versículo 7, o chefe dos eunucos lhe deu outro nome, a saber, Daniel deu o nome de Beltazar, Anania o deu Sadraque, Misael o deu Mesaque e Azaria o Abednego. E a Bíblia diz que esses jovens, Daniel sendo o mais destacado aqui da história, Daniel, porém, propôs no seu coração a não se contaminar. O que nós entendemos com isso aqui? Com esse auxílio, né? Com essa terra que foi tomada, com esse povo que foi resgatado ali. A Bíblia nos ensina, irmão, primeiro ponto que nós devemos aprender aqui, que aquela nação era nação pagã. As suas comidas eram sacrificadas a ídolos, suas bebidas eram sacrificadas a ídolos. Então, mediante uma terra diferente, mediante um povo diferente, Daniel, ele persistiu. Daniel, ele resolveu desde o início a não se contaminar, a não abrir a mão das suas convicções, querido, dos seus propósitos e dos seus desejos. Sabe o que nós entendemos com isso aqui? É que Daniel, sendo jovem, com pouca experiência de vida, com pouco tempo de vida, com pouco tempo de conhecimento, mas Daniel sabia o que ele queria da vida dele. Então, Daniel, ele se propôs a se abster de tudo aquilo que não provém
Então, o primeiro ponto que Daniel fez foi não deixar contaminar o seu coração. Não deixar contaminar a sua vida. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, irmão, se nós não vigiarmos, nós vamos contaminar a nossa vida com certos tipos de palavras que nós estamos ouvindo, com certo tipo de atitude, né, que tem acontecido no meio dessa circunstância, né, com certo tipo de programação que tem surgido, que tem tomado o meu tempo e o teu tempo mediante a adoração do Senhor. E aqui, querido, nós podemos ver aqui que Daniel, ele propôs no seu coração já de imediato a não se contaminar, a não participar de qualquer coisa que venha, querida, aqui distanciar a intimidade que Daniel tinha. Então, o primeiro ponto aqui, Daniel se absteu de certos alimentos e de certas bebidas, a qual naquela época tinha. Ele não queria beber o vinho, ele não queria participar, ele quis ali comer ali de algo ali que não viesse ser sacrificado aos ídolos. E Daniel ali, querido, cheio da graça de Deus, ele propôs no coração dele, primeiro ponto, estou resumindo muito a mensagem porque o tempo é curto, não dá para a gente trazer uma coisa bem enfática, bem profundo. Precisar mais de tempo, mas eu quero trazer as coisas bem comuns para que nós venhamos aqui perceber o que Deus quer falar comigo e contigo. O que nós entendemos aqui, querido? Contaminar o seu coração. A Bíblia diz que do coração do homem vem as convicções, né? Do coração do homem que sai o projeto. E o que a Bíblia nos ensina? Primeiro ponto, o crente em Jesus, o crente em Cristo Jesus, ele jamais pode deixar se contaminar com aquilo que venha comprometer o seu coração. O seu coração, ele é morada do Senhor. Aí o que a Bíblia nos ensina? Quando nós vamos para Salmo 103, olha o que o salmista Davi, primeiro ponto aqui da mensagem, primeiro tópico, contaminar o seu coração. Aí a Bíblia diz assim, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz assim, querido, ó, Salmo 106, né? Salmo 106 e o versículo, Salmo 106 e o versículo 39, a Bíblia nos ensina aqui, ó. Olha o que a Bíblia ensina. Contaminaram-se com as suas obras, corromperam-se com os seus efeitos. Olha o que o salmista fala a respeito disso. O que o salmista está dizendo aqui? Louvai ao Senhor e dai graça ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, o que nós estamos entendendo com isso aqui? Que mediante a qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento que nós estamos vivendo da nossa vida, nós não devemos de forma alguma se corromper diante do Senhor. Amém, querido? Sabemos que estamos vivendo vidas difíceis, momentos difíceis, de dificuldades, de luta, de adversidade, de problema, mas não devemos se contaminar com a moda da pandemia. São notícias negativas que vêm, são propostas negativas que vêm, são coisas que nos programas de televisão tem aí colocado, mas irmãos, diante de toda essa diversidade, o crente em Cristo Jesus tem que manter-se na sua posição, a posição de servo, de ovelha. Daniel estava cativo, estava preso, mas Daniel se pôs com uma postura de um servo de Deus. Não se contaminou, não deixou entrar no seu coração nada que viesse tirar a sã doutrina, o ensinamento a qual ele teve aonde que ele vivia, na sua terra. Aí a Bíblia nos ensina que lá em Isaías, vamos para Isaías agora. Isaías capítulo 59, versículo 3, o que a Bíblia nos ensina? 59, mais um pouquinho na frente, e o versículo 3. A Bíblia diz assim, ó, querido, 59, versículo 3, a Bíblia nos ensina: pois as vossas mãos,
aqui ó, pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e as vossas línguas se pronunciam perversidade. Então, o salmista aqui, ele relata a respeito os pecados de Israel. O mundo hoje, ele vive de maneira, com toda essa pandemia, o mundo não tem se dobrado diante do Senhor. O mundo não tem se dobrado diante da tua face. O mundo não tem se arrependido. Por isso que quando João Batista, ele aparece ali pregando no deserto, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, João Batista estava chamando um povo ao arrependimento. E Daniel, sendo jovem, ali iniciando a sua carreira espiritual, iniciando a sua vida com pouca experiência, mas Daniel sabia o que ele queria na sua vida, querido. Daniel tinha convicção a quem ele servia. Ah, meu amado, igreja do Senhor, podemos passar por luta, eu sei que é difícil. O que nós estamos passando é difícil. O que nós estamos vivendo é difícil. Mas enquanto eu e você permanecemos na posição que Deus quer, permanecemos no querer de Deus, na sã doutrina da palavra, vivenciando a nossa vida de maneira digna, reta, glorificando e honrando Deus Todo-Poderoso, pode ter uma certeza de uma coisa, querido, que assim como Deus honrou Daniel, ali Deus há de honrar a mim, a você e a sua casa. Luta vamos ter, problema vamos ter, dificuldade vamos ter, mas temos que sempre desejar no nosso coração o que, querido, a se manter na posição diante da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque como nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, olha o que a Bíblia nos ensina, querido. Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que a Bíblia diz? Mateus, capítulo... Os que contaminam o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Vamos lá de novo. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o impuro. Então Daniel ali, ele viu ali que ele comendo aquela comida, bebendo aquele vinho, alimento que era oferecido aos deuses pagãos, Daniel estaria ali assim, ali, querido, pecando contra Deus, fazendo algo, aquilo que não era agradável a Deus. E nesse tempo de luta, de adversidade, querido, devemos estar na posição. Então o primeiro ponto que Daniel colocou no seu coração é não se contaminar. Nós não temos que nos contaminar, irmão, com as coisas deste mundo. Não, temos que abster-se. O que é abster? É se afastar das coisas. O mundo tem vivido dificuldade? Tem, mas eu e você cremos no Deus que tudo pode. Mas pastor, aí quando a minha Bíblia diz aqui, querido, em 1 Coríntios, vamos para a carta, escreveu o apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, vamos lá, rapidamente aqui, 1 Coríntios 8, e o versículo, querido, 1 Coríntios 8, versículo 7, olha o que Paulo diz, 8, nem em todo, porém, há esse conhecimento. Alguns há que, acostumado até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica o quê? Contaminada. Foi o que Daniel fez. Foi o que Daniel desejou, a não se contaminar. Ali naquele ponto ali, querido, naquele ponto, Daniel ali, quando ele vai para aquele lugar, que ele se torna cativo ali daquele rei, vivendo numa terra, a primeira coisa que Daniel colocou no seu coração, peraí, as coisas aqui são sacrificadas a Deus pagão. As coisas aqui são sacrificadas a ídolos. Então, se eu comer isso daqui, eu vou me contaminar. Vou contaminar minha intimidade com Deus. Eu vou contaminar as minhas vestes espirituais. Ali, Daniel tá falando da comida. A Bíblia diz que é uma comida, dos alimentos.
trazendo para a vida espiritual, querido, se contaminar e a gente se envolver com aquilo e participar daquilo que não a palavra de Deus manda. Por isso que quando a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz o que, querido? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Querido, não é tempo da gente se enfocar em informações que o mundo tem nos informado. Não é tempo da gente parar na frente de uma televisão, das rádios e ver a quantidade de morte, a quantidade de contaminados. Não, é tempo da gente acreditar em Deus, que Deus tem poder de hoje para amanhã acabar com essa pandemia. Quando eu deixo de buscar a Deus, quando eu deixo de ali, querido, se encher da presença de Deus, ali eu estou me contaminando, eu estou me deixando se levar pelo mal falatório, estou deixando me levar pelas más conversações, pelas más notícias. Eu tenho que me levar o que a palavra de Deus manda, o que a palavra de Deus nos instrui. Você vendo que Daniel, querido, sendo novo, o que ele fez? Ele propôs no coração dele a não se contaminar, a não fazer parte. Estava numa terra, vivia numa terra diferente, no costume diferente, nas leis diferentes, mas ele permanecia na sua própria posição. Por isso que em Hebreus capítulo, vamos lá, Hebreus capítulo 12, querido, o que a Bíblia nos ensina? Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12. O que a Bíblia nos ensina? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Perdão aqui, queridos. Hebreus 12, 15. O que a Bíblia nos ensina? E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Vamos lá de novo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, em Hebreus capítulo aqui 12 e 15, você vê que o autor, escritor de Hebreus, o que ele diz? Olha o que ele diz, querido. Hebreus 12 e o versículo 15, o que ele diz? Tende cuidado que ninguém se prive da graça. O que é se priver da graça, querido? O que é graça? Graça é favor imerecido, porque nós não merecíamos o amor de Deus. E Deus, por Deus amar o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho amado unigênito para que pereça pela nossa vida. Então, a graça é para todos aqueles que vivem e andam segundo os costumes, não, mas segundo a palavra de Deus. Segundo os costumes daquela época de Daniel, não era nada que agradava aos olhos do Senhor. E o autor de Hebreu, ele diz aqui, e tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, querido, o crente em Cristo Jesus, ele não vive de fatos, ele vive de realidades. Querido, a Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia diz que tudo passa. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece. O crente em Cristo Jesus tem que ficar baseado dentro da palavra. Pastor, eu estou sentindo falta de ir para os cultos, eu também estou, querido. Também estou querendo ficar perto dos irmãos, ver os meus irmãos, compartilhar com os irmãos, porque a Bíblia diz que o bom e suave é que os irmãos vivem união, mas é tempo de nós buscarmos. É tempo de você, querido, tirar um tempo para ler a palavra, tirar um tempo para jejuar, tirar um tempo para orar, né? Conversar com Deus, orar pelo nosso Brasil, pedir a Deus que ali, querido, repreenda essa enfermidade, a não se contaminar com os falatórios, com os comentários, com isso e com aquilo outro. Então tem alimento que entra por dentro do nosso ouvido que nos contamina.
contamina o coração, entra no coração, vai para a mente e acaba o quê? Deixando a gente fraco, falta de esperança e falta de fé. Mas a minha Bíblia diz, querido, que quando eu vou para Apocalipse, vamos lá em Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, e o versículo 4, o que a Bíblia diz? Capítulo 3, versículo 4, que diz: e no entanto também tem em Sarde algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são o quê? Dignas. Então, a trajetória de Daniel ali, primeiro ponto que Daniel teve ali de Deus ali, querido, no seu coração, Deus ele foi honrado, Daniel foi honrado por Deus, porque o primeiro propósito que Daniel colocou no seu coração, custe o que custar, eu irei honrar o meu Deus, né? Quantas são as pessoas, querido, que diante dessa diversidade tem até duvidado de Deus, tem até duvidado que Deus não está no controle. Tá, irmão, tudo está no controle, só que Deus está conversando com o homem, Deus está conversando com a humanidade, Deus está conversando também com a igreja. Quantos são os crentes que quando podia ir para a igreja não ia? Estava em casa, tinha cultos, trabalho na casa do Senhor vazia, o pastor precisando de uma pessoa para louvar, para ministrar, para ajudar e não ia. Agora todo mundo quer ir para a igreja. Então, Deus está tratando com o homem e Deus também está tratando com a igreja do Senhor. Porque há tempo da gente se despertar. Há tempo da gente, querido, acordar. E o primeiro objetivo de Daniel foi não se contaminar. Amém, querido? Segundo objetivo de Daniel aqui. Primeiro objetivo de Daniel foi não se contaminar. Segundo objetivo de Daniel foi resistir à tentação. Você pensa que Daniel não passou por prova lá não? Você pensa que Daniel não foi perseguido lá não? Foi. Mas diante de toda adversidade, Daniel resistiu, querido. Daniel resistiu, esteve firme, esteve constante. Crente tem que ser constante e firme. Crente não pode ser inconstante, não. Uma hora aquele crente está bem, outra hora aquele crente quer para ir para caminho desvirtuoso. Não, irmão. Não. A Bíblia diz que Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Nós temos que saber que Deus vive. Daniel, de toda circunstância ali, permaneceu na sua posição. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo, querido? Que temos que nos manter na posição que Deus quer. Na posição que Deus quer. Aí o que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia nos ensina? Olha só, vamos lá para Jó. Todos para Jó lá. Olha o que Jó fez diante de uma tentação, diante de uma prova que ele passou. Vamos lá, Jó. Jó passou por prova, querido. Pensando que Jó não passou por prova, não? Jó passou por prova. Jó capítulo 2 e o versículo 9. Olha o que a Bíblia nos ensina aqui, ó. Jó capítulo 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia nos ensina. Ó, vamos lá. Sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Olha o que a mulher de Jó fez. Vamos lá de novo. A sua mulher disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha a proposta que aquela mulher fez ao seu marido, mandando que Jó viesse maldiçoar, murmurar, pecar, largar a Deus, abandonar a Deus devido àquela circunstância. E os irmãos sabem, querido, da história de Jó. Jó foi um homem que foi fiel a Deus, e depois de tudo isso, Deus honrou a Jó. Queridos, a igreja, nesse momento, está na hora de estar na posição de um adorador. A hora da igreja é glorificar a Deus, é permanecer firme. Eu sei que somos humanos, eu sei, querido, que somos, querido, de carne, temos sentimentos, sentimos a dor, sentimos a aflição, mas nós temos que crer.
temos que crer o que Jesus falou, ficar em Jerusalém até seja revestido de poder. Estamos todos dentro de casa. A igreja agora já não está mais em quatro paredes. A igreja agora é eu e você. Você dentro da tua casa, através de uma oração, através de uma leitura da palavra, através de um louvor louvado, você pode ganhar uma alma para Jesus. Você pode fazer a diferença, como Daniel fez no meio daquele povo pagano, no meio daquele povo idólatra, deu testemunho, deu exemplo. Mas o que Daniel fez também? Ele resistiu às provações. Ele resistiu às lutas. Aí o que a Bíblia nos ensina com isso? Jeremias capítulo, vamos lá, Jeremias capítulo 35, vamos lá, querido, vamos para Jeremias, capítulo 35, vamos aprender na Bíblia, resistir à tentação. Jeremias capítulo 35 e versículo 35, versículos 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. E eles, porém, disseram: não beberemos do vinho. Olha aí, ó. Olha Daniel. Vamos lá. E eles, porém, disseram: não beberemos do vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu uma ordem dizendo: nunca, jamais beberei vinho, e nem vos nos vossos filhos. Também não edificarei casa, e nem semearei semente. Não plantarei vinha, e nem o possuirei, mas habitarei em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vos andai pelo peregrinado. Amém? Então, o que nós entendemos com isso aqui? Né? O que nós entendemos aqui? Que essa pessoa tinha recebido uma ordem, que por onde eles passassem, eles não bebessem, não tomassem, não desobedecessem a ordem daquilo que eles tinham recebido. Então, ali, Daniel, ele desejou no seu coração não se contaminar. Porque se Daniel voltasse ali, querido, voltasse ali a beber o vinho, comer daquela comida, Daniel estava o quê? Se contaminando. Estava desobedecendo os costumes, né? A lei, a doutrina e o ensinamento a qual ele tinha ali, né? Então, a primeira coisa que Daniel fez, ele não desejou, depois não se contaminou e depois o quê? Resistiu mal. Ele resistiu mal. Aí, sabe o que a minha Bíblia diz, querido? Que quando eu vou para Atos dos Apóstolos, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. O que a Bíblia me ensina? Ó, Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo. Pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro, né? Aqui ofereceram o dinheiro a Pedro como se Pedro fosse o milagreiro daquela época, pelas bênçãos, e Pedro ali, para não, querido, pecar contra Jesus, para não pecar contra Deus, ele rejeitou uma proposta. Ah, querido, sabe o que nós entendemos? Que diante dessa pandemia, muitas propostas irão vir para nós, muitos desafios irão vir para nós, né? Muitas tentações irão vir para nós, mas aqueles que se colocam na posição de Daniel, como Daniel foi, justo, íntegro, verdadeiro diante do Senhor, pode ter uma certeza, irmão, que nós iremos passar por essa luta, nós iremos passar por essa prova, nós iremos passar por essa dificuldade, e Deus há de honrar a mim, a tua, e a mim, a tua casa, a tua vida, o teu ministério. Pode ter certeza disso. Amém, queridos? Amém? Terceira situação de Daniel aqui. Terceiro ensinamento. Daniel foi um homem que desejou no seu coração a não se contaminar. Daniel resistiu à tentação. Trazendo agora para os dias atuais, o dever do cristão é sempre ter no seu coração o desejo de não se contaminar com esse mundo. Não pode, querido. O próprio Jesus disse:
vós sois sal da terra e luz do mundo. O mundo pode estar desesperado, preocupado, somos, querido. Claro, somos humanos, mas desesperado nunca. Amém, igreja do Senhor? Amém? Então, o que a Bíblia nos ensina? Vamos lá, para Provérbio. O que a Bíblia nos ensina? Qual o ensinamento que o Senhor quer trazer para mim e para você nessa noite? Quando nós vamos para Provérbio capítulo 1, o que a Bíblia nos ensina? Vamos correr aqui por causa do tempo, né? O que a Bíblia nos ensina aqui? Provérbio 1, versículo 10. A Bíblia diz assim, ó, em 10, filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consista. Não dê espaço. Quando a Bíblia diz dos pecadores aqui, a Bíblia está dizendo o mundo. Não deixa que o mundo te contamine com as suas informações. Não deixa que o mundo te contamine com a nova moda agora que tem, querido. Aí, né, é live daquilo ali, é live daquilo aqui, é programa daquilo ali, programa. Cuidado, cuidado. Busca o Senhor. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe se levar pelos fatos, pelas modas. Não deixe se levar, querido, por aquilo que não tem base bíblica. Não deixa se levar pelaquilo que a sã doutrina ela nos ensina. Daniel, dentro daquele lugar lá, ele não deixou se levar pelas más conversações, pelos más costumes, até os alimentos, que foi o propósito de Daniel no seu coração, ele se absteu. Devemos se abster-se. Amém, querido? Para não nos contaminar, para não morrermos espiritualmente. Aí o que a Bíblia diz? Provérbio 4, vamos lá, Provérbio 4, versículo 14, querido. O que a Bíblia diz? 4,14. Não entre na vereda dos ímpios e nem ande pelo caminho dos maus. Amém? Por isso que a Bíblia nos ensina que o Senhor, a Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Amém? Aí o que a Bíblia nos ensina quando nós vamos lá para Romanos? Vamos correr aqui por causa da hora. Amém? Para a gente... Romanos, o capítulo 6 de Romanos. E o versículo 13, 6,13. Tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como um vivo dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha que palavra! Olha, foi como eu li o texto aqui, que o dever do cristão é sempre ter no seu coração o desejo de não se contaminar com o mundo. O que nós entendemos com isso aqui? O dever do cristão é ter uma vida cada vez mais separada. Porque o que mais a gente vê aí hoje aí, irmão, nessa pandemia aí, é pregação, heresia, ensinamento elétrico que não tem nada a ver. E às vezes você deixa de tirar um período de oração, às vezes você deixa de tirar a leitura da palavra e fica se contaminando, absorvendo para a tua alma, para o teu espírito. Sabe o que? Luta, adversidade, consequência das atitudes. Não. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá, Efésios. Sabe por que a gente tem que buscar o Senhor? Para a gente estar preparado para isso aqui, ó. Vamos lá, Efésios. Escreveu Paulo, a carta aos Efésios. O que a Bíblia nos ensina? Irmão, me desculpa que as folhas garra muito. 6, Efésios capítulo 6, versículo 13. O que a Bíblia nos ensina, querido? Portanto, olha aqui. Olha o que a Bíblia nos ensina. Portanto, olha o que a Bíblia nos ensina. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica o quê? Firme. Olha o dia mau aí.
Olha o dia mal que nós estamos vivendo, olha o dia mal que nós estamos sentindo. Mas tomai sobre mim o quê? O revestimento de poder, o revestimento de oração, de palavra, da sã doutrina, do ensinamento, o ensinamento lícito e verdadeiro que a palavra de Deus nos ensina. Paulo aqui exclui a Timóteo, a sua caminhada ministerial, a sua carreira ministerial, a sua chamada como pastor ali para poder pastorear as ovelhas, anunciar e pregar o evangelho, trazendo para o dia de hoje. E nós também precisamos dessas coisas, precisamos dessa situação, para que nós possamos, querido, cada vez mais nos revertirmos de Deus, porque uma coisa eu vou dizer para o Senhor e para a senhora, minha irmã e meu irmão: Jesus está voltando, não há tempo da gente ficar disperso, não. Por isso que quando nós participamos da Santa Ceia, como nós participamos a quarta-feira passada, o que Paulo escreve aos Coríntios? Examina-se o homem. É tempo da gente se examinar, tempo da gente pedir a Deus a misericórdia, porque, querido, daí para pior, o que nós estamos vivendo hoje já é uma preparação para a tribulação que irá de vir, para a implantação do anticristo, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Aí o que a minha Bíblia me ensina? Quando eu vou para 1 Pedro, 2 Pedro, escreveu Paulo, 2 Pedro, olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, 2 Pedro, o capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o justo para o dia do juízo, para serem do que? Castigados. Mas isso eu tenho que desejar. Mas isso tem que ter o dever da minha vida. A sempre desejar a não me contaminar. Porque naquele grande dia, se eu não tiver contaminado, irmão, certamente eu serei ali elevado por Deus. A minha vida será glorificada diante do Senhor. Amém? Aí quando nós vamos ali para 1 Timóteo, vamos voltar agora em Timóteo, para a gente encerrar 1 Timóteo. Escreveu o apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 9. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação, em laço, em muitos desejos, descontrolado, e no vício, os quais submergem aos homens na ruína e na perdição. Esses são aqueles que andam em caminho tortos. Amém? Que não resiste o desejo do pecado, que não resiste o desejo daquilo que o diabo tem tentado. Amém? Tem oferecido. Então, querido, o dever meu, o dever teu é sempre nós, querido, estar buscando o Senhor. Por isso que quando nós vamos aqui, vamos para Pedro lá de novo. Vamos para Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18. O que a Bíblia diz? Pedro 18 diz assim, ó: pois proferem palavras arrogantes, de vaidade, e nos desejos da carne, iludem com desilusão aquele que estava prestes a fugir dos que andam no erro. Amém? Então eu e você, de maneira alguma, podemos andar no erro. Forma alguma, de maneira alguma. Erro é para aqueles que não creem em Jesus. Daniel tinha toda a condição ali de abandonar a Deus. Daniel tinha todas as condições ali, tudo estava preparado ali para Daniel ali se abster, mas Daniel desejou no seu coração a não se contaminar com o costume, com a época, com a situação, porque Daniel sabia a quem ele servia. Daniel sabia o que ele queria da sua vida. Daniel sabia o que ele desejava para dentro de você. Então, querido, nesta noite, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então, eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Que diante de toda a luta, deseje cada vez mais abster-se desse mundo e ter uma vida de integridade,
uma vida de comunhão para com Deus. Não viver com a época, não viver com a moda. Não, viva de acordo com a palavra de Deus nos ensina, como a palavra de Deus nos dá força. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Quero convidar você nesta noite para estar orando. Quero convidar você nesta noite, querido, para poder pedir a Deus que nos fortaleça, que diante de todas as lutas, nós venhamos estar preparados para poder, querido, resistir o mal e glorificar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero eu nesta noite, meu Deus, agradecer a ti por esta palavra. Senhor, quantas são as pessoas que ouviram essa mensagem, Senhor? Quantas são as pessoas, meu Pai, que têm vivido uma vida, meu Deus, de desleixo, uma vida, meu Pai, a qual não tem agradado ao Senhor. E, meu Pai, em nome do teu Filho amado, como são os crentes que diante dessas lutas têm pedido até mesmo a esperança, mas toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Fortaleça a tua igreja com teu espírito, com teu poder. Meu Deus, entra aí, meu Pai, na vida do teu povo. Sustenta o teu povo com as tuas potentes mãos. Arranca, meu Pai, todo o desânimo, toda a tristeza, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, abençoa o teu povo, Pai. Toma cada um nas tuas mãos. Quero apresentar o povo de Nova Holanda. Guarda ali aquela mocidade, guarda as irmãs, guarda o ministério. Toma a vida dos obreiros nas tuas mãos, sustenta todo o corpo, meu Pai, de obreiro daquela igreja. Toma ali, Senhor, o departamento das irmãs, juventude, continue, Senhor, abençoando, guardando o teu povo diante dessa situação, meu Pai. Queremos apresentar o nosso ministério, Senhor, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Leblon. Toma essa obra nas tuas mãos, toma a vida do pastor presidente nas tuas mãos, guarda ele com o teu espírito, meu Pai, dá sabedoria, conforta, meu Pai, o coração do teu servo. Meu Deus, toma a tua igreja, meus irmãos que estão, Senhor, internados, meu Deus, que foram contaminados, Senhor, com esse vírus, Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, repreenda, Senhor, essa peste, Senhor, essa enfermidade, meu Deus, esse vírus que tem rodeado a terra, meu Deus, nos abençoa e nos guarda e nos dê força. Toma minha casa, minha vida, minha família nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Faça assim, querido, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as dores e consolação do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a poderosa vinda de Jesus e que toda a igreja do Senhor diga amém. Que Deus abençoe a todos nesta noite, amém? Que a potente mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.